de mão do tema que iria tratar, até pelo avançar da hora, mas sobre as falas que estava aqui atento a ouvir, e também como parte interessada desse processo inteiro, eu não poderia também deixar de tecer algumas palavras. Eu lamento, certamente, né, a cassação dos 4 parlamentares, possivelmente alguns ou alguma delas não estava ou não fez, não é, algum problema que viesse a ter a cassação, mas precisamos entender que o partido que fez parte cometeu vários problemas, ou não. Cometeu, sim, e a justiça da parte do TRE é bem taxativa. O partido é que é o responsável. E se a pessoa, o candidato, ou o vereador que foi votado e fez parte daquela agremiação, é punido. Isso aí todos são sabedores. E eu não vejo essa casa, ou alguns deles, dos vereadores, nobres amigos, tecer alguns comentários daqueles que ficaram 3 anos fora, de forma injusta, porque os fraudadores, se assim podemos falar, de alguma parte deles, passaram 3 anos aqui de forma irregular. E os que sofreram, na verdade, a penalidade que fizeram de forma justa, correta, passou 3 anos, 75% do mandato fora. Eu não vejo nenhum comentário de nenhum dos vereadores dizendo que os vereadores foram penalizados e tecer algum comentário. É como se fosse que o crime, se você assim cometer, nessa casa, tem os elogios, tem as partes, ou é aparteado com as defesas. E os verdadeiros prejudicados, que foram ou são aqueles que ficaram fora por 3 anos, não tem uma linha, não tem uma defesa. Quem fez de forma correta, justa, não tem a sensibilidade de alguns. E aí eu fico a não entender, pelo menos uma palavra. Aqui nessa tribuna teve um dia que teve até lágrimas por aqueles que erraram, o partido errou, tem que ser punido. Mas aqueles, vereador Rocha, que me escuta atentamente, aqueles que foram prejudicados verdadeiramente, que eu fui usurpado do meu mandato por 3 anos, ou não. Quem está falando não é o vereador Bruno Faustino, quem está falando é o Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal. Quem está falando é o Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado, que teve um processo que se arrastou por 3 anos, que vencemos por 7-0. Não é o vereador Bruno Faustino, ou não é a peça jurídica que fez com que fosse cassado. Não, foi pelos erros, foi pelas fraudes contundentes que estavam ali. Para você ter ideia, tem até réu confesso. Quem acompanhou atentamente o processo, está lá, só se debruçar. Usaram de candidaturas laranjas, usaram as mulheres para escrever os homens, ou não. Quem está dizendo isso não é o vereador Bruno Faustino, quem está dizendo isso é a justiça. E essa casa aqui, em nenhum momento, fez uma frase em defesa dos prejudicados verdadeiramente, que foram aqueles que ficaram fora por 3 anos. Possivelmente, porque eu coloco em possibilidades, porque o futuro é assim tratado, iremos assumir o mandato. E aqui parece-me que a gente começa a deturpar a realidade, elogiar quem errou e deixar de lado quem foi prejudicado. Dos 4 vereadores que irão assumir a cadeira efetivamente, é o vereador que vos fala, Bruno Faustino. E eu não poderia me calar nesse instante, que tem algumas defesas, tudo bem, com a colega de parlamento, mas erraram. O partido errou, ou não? Ou o partido acertou?
se tivesse agido de forma correta, coerente, não teria perdido o processo. O nobre vereador Saulo Noronha também participou daquele processo. E a Justiça achou por bem, até porque não tinha provas o suficiente e contundente, absolveu. Está aqui como vereador. Correto. Quem decide é a Justiça. O partido, exatamente. Absolveu o partido, não tinha provas contundentes. E aqueles que tiveram as provas robustas, contundentes, das fraudes eleitorais de 2020, foram punidos. Porque a lei não é só para as outras cidades de pequeno porte do nosso estado. Para vocês terem ideia, no estado da Paraíba, praticamente Campinas foi a última cidade. Se arrastou por 3 anos ou não. Quer dizer que a lei tem que ser para as cidades pequenas. Campina Grande, por ser uma cidade de médio, grande porte, não era para ser alcançados pela Justiça. E, no meu ponto de vista, no meu entendimento, essa punição serve mais de uma forma pedagógica, porque o prejuízo, principalmente político, já ficou. Foram 3 anos fora praticamente efetivo dessa casa. Vai servir de parte pedagógica, de ensinamento, que não cometa novamente. Quem estiver disputando as eleições de 2024, busque o seu presidente de partido, veja o que está acontecendo, porque senão irá ser alcançado novamente pela lei. E aqui eu não quero me discorrer para não me alongar. Sabemos que temos uma tribuna, e aqui fica a minha palavra, nesse momento que eu não poderia deixar de responder ou pontuar também sobre a cassação, as fraudes eleitorais, o crime contra a cota de gênero sobre as mulheres, usando as mulheres como laranja, para fazer o processo parecer que estava correto. Obrigado, presidente.